O Penta de Todos Nós. Adaptação do texto de Sérgio Xavier Filho. Foi o silêncio mais ensurdecedor da história das Copas. A soma de todas as decepções esportivas em mundiais não alcança a frustração do Maracanã naquele 16 de julho de 1950. Era a vitória mais certa, o título mais encaminhado. O Brasil jogava em casa, só precisava de um empate para ser pela primeira vez campeão. O que aconteceu todos já sabem. O Uruguai saiu perdendo e virou a final. Os 2-1 pareciam marcar para sempre o destino brasileiro no futebol. Se o título não vinha naquele 16 de julho, nunca viria. Fim de papo, fim de linha. A certeza não durou 8 anos. Tão provável quanto perder o jogo mais ganho da história do futebol era ver o surgimento daquele menino endiabrado de 17 anos, conhecido pelo nome de Pelé. Tão grandioso quanto o silêncio do Maracanã era testemunhar aquele jogador de pernas absolutamente tortas reinventar os movimentos do jogo. Pelé, ainda sem a coroa de rei, e Garrincha, com sua genial simplicidade, chegaram à Suécia de 1958, despertando a curiosidade internacional. O capitão Cafu nasceu 3 meses antes do Tri de 1970. 32 anos depois, o privilégio coube a Cafu, que não fez isso sozinho. Em um gesto singelo, ele levantou a camisa e repartiu a glória com o Jardim Irene. A Copa não era só dele, nem dos jogadores que entraram em campo. Era de todos os brasileiros. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Jeremy Bentham. Colocar de lado qualquer inovação é colocar de lado o progresso e a evolução. Em que estado nós estaríamos hoje se tivéssemos seguido tal princípio? Tudo quanto existe começou, tudo quanto está estabelecido foi, noutros tempos, inovação. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta para você, caro telespectador, o jogador de futebol Marcos Evangelista de Moraes, nascido em 7 de junho de 1970, filho de Célio de Moraes e de Dona Creuza Evangelista de Moraes, mais conhecido como o excelente e inigualável jogador Cafu. É o recordista de jogos com a seleção brasileira, 149 jogos. Bicampeão mundial com o Brasil, 1994 e 2002. Único jogador a fazer em campo 3 finais consecutivas de Copa do Mundo, 1994, 1998 e 2002. Melhor lateral direito pela FIFA em 2005. Contamos com a presença do promotor de Justiça de Fundações de São Paulo, Dr. Ayrton Grazioli. Sejam bem-vindos. Como vai, Cafu? Tudo bem? Tudo ótimo, um prazer enorme. Dr. Laércio está aqui com o senhor, com o Dr. Ayrton. Já nos conhecemos aí um bom tempo. Prazer enorme batermos um papo aqui em relação a várias coisas, algumas curiosidades, em relação à minha infância, à minha carreira, à fundação. Então é uma honra enorme estar aqui com vocês hoje. E você é um homem privilegiado. Que você conseguiu trazer aqui no programa de hoje, já conheço há muito tempo o nosso querido e eminente promotor de justiça do Ministério Público das Fundações de São Paulo, doutor Ayrton Grazioli, que é uma excelente pessoa, não só excelente pessoa, mas é um dos homens privilegiados quanto à sua capacidade intelectual. Muito obrigado, viu, Ayrton, por você estar aqui juntamente com o Cafu. Agradeço muito. Obrigado, desembargador. Então, obrigado, Cafu. Mas eu quero fazer uma pergunta para você.
Por que nós estamos sentados aqui numa mesa, ao redor de uma mesa, promotor de justiça das fundações de São Paulo e o nosso Cafu? Meu caro desembargador, meu caro Cafu, tem uma razão muito simples. O programa hoje traz uma personalidade do esporte, um ídolo nacional, e talvez nem todos saibam, mas é uma pessoa de uma extremada sensibilidade social. Tanto que tem um projeto social em campo já há mais de uma década, a Fundação Cafu, que beneficia centenas e centenas de jovens, de crianças, ensinando cidadania. Então, a ligação entre o Ministério Público de Fundações e o Cafu é a sensibilidade social dessa personalidade. Isso nos une já há um bom tempo. Doutor Ayrton, você colocou em pauta um assunto muito importante, porque você falou ensinando cidadania. Então, você acha que através do futebol, destacando a personalidade dele, como você mencionou, ele consegue levar essa cidadania, esse instituto maravilhoso que é a cidadania para o povo brasileiro? Não tenho dúvida disso. Todos nós que, de uma certa forma, temos um contato com as ações sociais que são desenvolvidas, sabemos que existem dois grandes trunfos para trabalhar com o jovem e o adolescente, e empoderar especialmente o jovem e o adolescente que vive em situação de vulnerabilidade social. É a música e o esporte. São grandes vetores que fazem as coisas acontecer. Muito bem, ótimo. Eu estou muito contente com isso e você vai me ajudar, doutor Ayrton, a seguir em frente com este programa de hoje, hein? É nossa responsabilidade, porque trouxemos aqui uma celebridade. E, lógico, celebridade no futebol, celebridade também como um ser humano maravilhoso que é. E nós estamos também com outra celebridade no mundo jurídico, que, como eu já disse anteriormente, é o doutor Ayrton Canzioli. Então você vai me ajudar também aqui nessa conversa com ele, tá bom? Vamos lá. Mas eu vou tocar num assunto agora. Eu não sei se é verdade ou não. Eu vou ler para você o seguinte: podemos perder como já perdemos. Aqui e em outros lugares. Faz parte do jogo. Poderemos vencer como nenhum outro venceu. Faz parte do jogo também, nosso jogo. Cafu, essas foram palavras ditas por você? Fale alguma coisa sobre isso? Foi sim, desembargador. E é verdade, é uma realidade que acontece dentro do futebol, principalmente quando eu era capitão do Palmeiras, que nós estávamos naquela fase impecável, que não perdia para ninguém, que nós somos campeão quase que invicto. Eu sabia que uma hora o time podia perder. Como poderia ganhar com a facilidade, como nós estávamos ganhando. Então, o que eu sempre colocava para eles era isso, era o foco e o nosso objetivo final, que era vencer o campeonato. Então, poderia perder, como vamos perder, que é normal, todo time perde, podemos ganhar invicto, que não é uma coisa tão natural dentro de uma competição tão competitiva como era o Campeonato Paulista, mas o mais importante era sempre focar o objetivo principal, que era o título de do Campeonato Paulista. Por isso eu usei essa frase aí, porque isso é inerente ao time de futebol, é inerente ao jogador de futebol pela profissão que nós exercemos. Você vê que essa sua posição, ela virou história, porque eu fui buscar essa frase para iniciar o programa de hoje, naturalmente, com as perguntas que eu tenho que fazer a você. Não é? O que você acha, doutora Ayrton? Eu acho que é um gesto de sabedoria, o Cafu disse, e a gente tem que até ampliar um pouco isso. Perder ou ganhar num jogo ou na vida é o menos importante. O importante é trabalhar com empenho, tentar chegar lá. É um exemplo de sabedoria, né? Sempre para o lado do bem. Sim, sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Muito bem. Cafu, conte um pouco de sua vida para o nosso telespectador.
Fale como tudo começou, até que você se tornou um exemplo a ser seguido pelos brasileiros. Porque isto é coisa minha. Eu acho que você é realmente um exemplo a ser seguido. Por isso que nós trouxemos você aqui no programa Direito e Justiça em Foco, porque essa é a nossa missão. Apresentar para a sociedade brasileira as coisas boas da vida, não é? O conhecimento, as verdades da vida. É por isso que nós estamos conversando hoje aqui. Eu tenho duas verdades importantes. Você e o doutor Ayrton. Olha que maravilha. Eu sou privilegiado, rapaz. Não, eu que sou honrado hoje, desembargador, em ter o senhor aqui, principalmente o doutor Ayrton, que Muito bem. é o nosso conselheiro praticamente, né? É. Qualquer coisa que venha acontecer na fundação, eu e meu irmão Marcelo, vamos conversar com o doutor Ayrton. Então ele está sempre nos aconselhando aí para que a gente sempre possa tomar a decisão correta. E nada mais justo procurar um profissional da área que possa nos auxiliar da maneira correta, como o doutor Ayrton faz. Mas falando da minha infância, Sim. foi uma infância normal, desembargador, de um adolescente que vive numa periferia, que viveu Sim. na periferia do Capão Redondo, Jardim Irene, por 23 anos. As periferias do Brasil, naquela época, te dava alguma sabedoria e te dava algo mais. A brincadeira de criança, brincar de soltar pipa, jogar bolinha, estrela na vacela, pega-pega, jogar bola no asfalto. Isso fez com que nós criássemos uma amizade muito grande entre as crianças e fez com que eu aprendesse muita coisa. Hoje, infelizmente, isso não existe mais. Tá. Mesmo em periferias difíceis, com uma relação de brincadeiras e de oportunidades quase que nulas, como o doutor falou, como o doutor Grazioli falou no começo, a periferia não te dá quase nada. Ela é praticamente nula de oportunidades. Porque muita gente diz que na periferia ou nas favelas só existe bandido. Isso é a maior mentira do mundo, doutor. Claro. Desculpa se eu falo isso. Mas é uma verdade que ela não te dá oportunidade. Se você não der uma oportunidade para uma criança, ela se transforma naquilo que você Sim. sabe. Se você der uma oportunidade à criança, amanhã essa criança se transforma num desembargador, num promotor de fundações, em um atleta, em um câmera, em um produtor. Certo. Dá essa oportunidade à criança, ela vai se transformar num cidadão, que era isso que nós queríamos dentro da fundação. E a minha infância, eu passei a minha infância inteira perdendo amigos. Eu perdi muito amigo. Eu perdi amigo para as drogas, para a cadeia, para a detenção, para a prostituição, para o mundo afora. Não porque eles eram más pessoas, porque eles não tiveram oportunidade. Eles não tiveram a oportunidade que eu tive. Nós fomos criados, nascidos e criados juntos, mas eu escolhi o meu caminho e eles escolheram o deles. Às vezes por falta de oportunidade. Eu falei, a minha oportunidade vai ser no futebol. Eu vou dedicar a minha carreira no futebol. Outros dedicaram a carreira a outras coisas, mas não foram tão felizes assim. Então, todas as vezes que eu ia jogar futebol, que eu ia para um centro de treinamento, ou que eu ia para um time fazer teste, que eu voltava de cabeça baixa, essas pessoas que seguiram o caminho errado me davam conselho para que não seguisse o caminho deles. Que maravilha. Olha que coisa impressionante. E eu falava para mim mesmo, mas se você está me dando conselho para não seguir o seu caminho, por que você está seguindo? Eles sabem o que eles falavam para mim? Porque eu não tenho o dom que você tem. E eu não vou ter a oportunidade que você tem. Então você sai daqui e siga o seu caminho. E isso, desde pequeno, eu fui, caramba, que É a sua bacana. vocação, É né? a minha vocação. Isso fez com que eu respeitasse o meu bairro, Jardim Irene, com que eu respeitasse os meus amigos, independente do que eles viessem fazer ou não, mas que continuasse a minha infância cheia de sonhos, esperanças, vontade, realizações. Então o que eu mais queria era ser jogador de futebol, mesmo morando no bairro de periferia. Uma das coisas que foi muito importante, o laço familiar. Isso é óbvio, o laço familiar é uma coisa que faz com que você realmente cresça. Meu pai, minha mãe e os meus irmãos, mesmo não tendo condições, eles me deram as condições de me educar bem, fazer com que eu fosse um menino disciplinado, Sim. focado e não seguisse o caminho errado. Então, qualquer momento que eu quisesse desviar, eles me puxavam, falavam, não, o seu caminho é outro. Então, eu acho que você ter o apoio dos amigos, ter o apoio dos familiares, ter o apoio dos seus pais, isso fez com que eu me transformasse hoje em um dos maiores atletas aí considerado no mundo, como jogador que disputou 3 finais consecutivas de Copa do Mundo, mas isso tudo graças ao bairro, aquela infância difícil e árida que eu tive.
Bom, eu não sei, eu vou agora colocar a minha opinião aqui, doutor Ayrton. Eu gostaria que depois o doutor Ayrton falasse a respeito. Você falou sobre a estrutura da família, que eu acho sumamente importante, é o alicerce. Mas, junto com esse alicerce, nós deveríamos ter também a companhia, não é? E a evidência da estrutura do Estado, do poder do Estado. Você acha que, então, o poder do Estado ele não colabora com essa outra parte oblíqua daquilo que você nos trouxe? Aqueles que não tiveram a mesma oportunidade que você teve? Nossa, eu sou um cara muito sincero e tenho que falar porque eu atuo nessa função. O Estado poderia fazer muito mais, doutor. Desembargador. O Estado poderia fazer muito mais do que eles fazem. Sabe por que eles poderiam fazer? Eu construí a minha fundação. Sim. Eu fui pedir ajuda ao Estado para construir minha fundação. E eles enrolaram 1 mês, 2 meses, 3 meses. No terceiro mês, o que eu fiz? Eu construí. Então, se eu construir a minha fundação com os meus próprios recursos, imagine com recurso público. O que eles não poderiam fazer. Então, o Estado pode fazer. O Estado deve fazer. Nós temos muitas crianças inteligentes jogadas na rua por falta de oportunidade. A nossa fundação, ela não cria atleta, ela cria cidadão. O nosso foco e a nossa missão é direito de igualdade dentro de uma sociedade que nós não sabemos o que vai acontecer. Para que as crianças possam se formar ou serem cidadãos. Nós não formamos atletas, formamos cidadãos. Tudo bem, você colocou como Estado também esse ponto de interrogação, mas você encontrou uma pessoa que abriu esta sua observação. Qual seria essa pessoa? Seria o doutor Ayrton? Isso é claro. Primeiro, procurar um profissional da área que te possa aconselhar de como fazer, da melhor maneira que fazer e quais os caminhos que você tomar. Nada melhor do que o nosso glorioso amigo doutor Ayrton Grazioli, que foi quem nos deu toda a orientação de como fazer, de que maneira fazer, o que pode, o que não pode fazer. Claro. Então, isso é de extrema importância, ter profissionais capacitados e profissionais dentro dessa área que possam te orientar como são feitas as fundações e como são constituídas as fundações. É normal isso nas fundações, doutor Ayrton Grazioli? É bastante normal, sim. As fundações, elas sempre nascem de uma ideia de alguém que tem vontade de fazer o bem e tem, de uma certa forma, alguns instrumentos relevantes para colocar esse projeto social em andamento. No caso do Cafu, evidentemente, que o maior ingrediente que ele trouxe para a constituição da fundação é a projeção internacional que ele tem. O Cafu não é um homem tão somente do Brasil, é um homem com respeito no mundo afora. E a maioria das fundações, elas nascem com algum patrimônio relevante, e às vezes esse patrimônio é a capacidade que existem em determinadas pessoas, felizardas, evidentemente, de conseguir congregar outras pessoas, parceiros, inclusive viabilizar economicamente os recursos necessários para alavancar um projeto social. Mas eu tenho uma curiosidade, muito embora seja amigo do Cafu já há bastante tempo, mas nunca conversamos. Eu acho que vale a pena, inclusive, o Cafu ter a oportunidade aqui na frente das câmeras e contar, inclusive, aos telespectadores. O Cafu foi um menino pobre, eu falo à vontade essa terminologia, porque também fui, graças a Deus. Eu acho que isso me propiciou a construção de valores sólidos. Tenho certeza que aconteceu também com o Cafu. E, de repente, o Cafu ganhou a projeção internacional, ganhou o mundo, e depois de um determinado tempo ele volta para o Jardim Irene e poderia estar instalado no maior conforto e virar as costas para a sua comunidade. O que aconteceu, Cafu? Que você voltou ao Jardim Irene e fez um trabalho ali que beneficiou milhares de jovens e adolescentes. Onde deu o clique? Onde deu o despertar para fazer o bem dessa forma? Doutor, na realidade, eu nunca saí do Jardim Irene, né? Que bom. Eu sempre tive com o pensamento no Jardim Irene. O que fazer para ajudar aquelas crianças, aqueles meus amigos que não tiveram a oportunidade que eu tive? Graças a Deus, o senhor falou bem, eu fui um menino pobre, hoje eu tenho uma condição de vida estabilizada, minha família está toda estabilizada, meus irmãos estão todos estabilizados.
Dentro disso, eu tenho condições hoje de dar oportunidade às pessoas que não tiveram a oportunidade que eu tive. O que eu quis com a fundação, meu pai já ajudava a fundação, minha mãe já ajudava a fundação, meu avô, minha avó, então já tem um histórico legal nisso. Eu só fui dando continuidade ao que eles fizeram, tendo condições financeiras. O que eu queria no Jardim Irene era mostrar para essas crianças que o caminho do bem ainda é o caminho certo. Que mesmo você agindo da maneira correta, você tem condições de vencer na vida. Que você sendo um cara do bem, você pode vencer. A maioria das crianças tem hoje nas periferias, desembargador, o exemplo ruim. O exemplo ruim hoje das periferias é o cara que chega, que paga tudo, que está no bailinho, que está com as meninas, que está cheio de droga, que está com aquela motoca nova, que está com aquele carrão, e começa a virar uma referência para as crianças. Nós perdemos as referências boas hoje nas periferias, por falta de oportunidade. Sim. Se você não tiver oportunidade, não tiver um bom exemplo para o garoto, qual que ele vai ser? O menino chega no sábado de manhã, que ele olha para a rua e não vê oportunidade nenhuma, e me vê passando um cara com uma moto bonita, ele vai falar, poxa, esse é o meu caminho. Não. Não. O objetivo da fundação é fazer com que ele siga no caminho certo, Ótimo. que ele se transforme em um cidadão, que pode ser no esporte ou não, mas é que ele tenha pelo menos uma direção, que ele tenha o que fazer ou onde fazer. Por isso nasceu a Fundação Cafu, para que essas crianças pudessem ter um exemplo bom. E o exemplo foi em 2002, onde eu coloquei 100% na camisa, 100% Jardim Irene, para que essas crianças seguissem o meu exemplo, mas que não precisassem ser um jogador de futebol, Claro. mas que eles tivessem um pouco de esperança e, como o senhor falou, alguns exemplos bons para que eles possam seguir. Bem, eu agora vou chamar um pequeno intervalo e depois nós vamos retornar na continuação dessa belíssima conversa. Tá bem, doutor Ayrton? Maravilha. Tá bem, Cafu? Opa! Você aguarde que logo, logo retornaremos. John Edgar Hoover foi o comandante do Federal Bureau of Investigation, o famoso FBI dos Estados Unidos. Republicanos e democratas o respeitavam e tiveram que seguir sua cartilha de moralização e dignidade na defesa da sociedade americana. No Brasil, não temos um servidor público à altura de um Hoover, ou melhor, temos sim, mas os interesses dos políticos que visam dificultar atos e ações para depois apresentarem soluções que estão ligadas às motivações que vislumbram os fundamentos da corrupção são mais fortes e derrubam as boas intenções de um patriota que visa o bem comum. Prevalece, então, o domínio do mais forte, do mais corrupto, do mais infiltrado nas instituições constituídas, ou seja, nos três poderes. O ideal seria organizar um departamento específico de inteligência com autonomia suficiente. Odiardamente, estamos convivendo com situações difíceis. Haja vista, parlamentares inovando normas que se transformam em leis que os colocam acima de qualquer suspeita e propiciam vantagens de usufruírem um status privilegiado que se pode classificar de intocáveis. Seria a criação de um parlamento de exceção, melhor para eles e pior para a sociedade. Como bem afirma o notável jornalista patriota Jorge Serrão, aspas, a única saída civilizada para o Brasil é uma intervenção cívica constitucional que promoverá as mudanças estruturais necessárias e indispensáveis para uma nação que se deseja civilizada. Fecha aspas. Palavras de Sérgio Fernando Moro, aspas, pela extensão da colaboração, haverá uma turbulência grande. Espero que o Brasil sobreviva. Fecho aspas. Quando um magistrado de primeira grandeza, probo, honesto, digno,
preocupado em combater a corrupção promovida pelos políticos que comandam o Brasil, se manifesta em nome da ordem, da pátria e da humanidade sob o fluxo da honra, podemos afirmar, sem temor de errar, que a sociedade brasileira está condenada. Caro telespectador, hoje vamos apreciar uma reflexão com uma garota de 12 anos de idade. Eu vou perguntar a ela alguma coisa relacionada ao ensino médio e fundamental. Ok? Como vai você? Tá boa? Sim. Seu nome? Maria Luísa. Então, você está em que ano? Eu estou no 6º ano. 6º ano. Muito bem. Então, você está no Fundamental 2, é isso? Uhum. Muito bem. O que você acha do ensino no Brasil? O ensino no Brasil não é tão bom como no de muitos lugares no mundo, né? Não é comparado dos Estados Unidos ou do Canadá. Mas depois dessas mudanças novas que estão fazendo no colegial, tá bem melhor. Vai ficar bem melhor. Muito bem. Agora eu quero saber o seguinte, entre vocês, coleguinhas, você tem muitas colegas na sua sala de aula, não é verdade? Vocês se dão bem? A gente se dá bastante, mas tem muito problema na minha escola sobre bullying. Bullying? Bullying. E o que você acha do bullying? O bullying não é uma coisa boa e eu acho que pessoas fracas fazem bullying. Porque quem não sabe... Mas você acha uma coisa boa? Não, foi coisa ruim. É. Acho uma coisa ruim. E quem não sabe lidar consigo mesmo, acho que desconta nos outros. Aí gera o bullying. Muito bem. Então você acha então que é um malefício para quem sofre o bullying e também uma arrogância de quem pratica o bullying, é verdade? É. Muito bem. E que você tem a falar mais a respeito de você com os seus amiguinhos da sua escola? A gente se trata muito bem, né? É como se a gente fosse uma família. É? Muito bem. E qual a sua pretensão? O que é que você pretende ser quando crescer? Eu não sei, mas eu queria fazer faculdade de moda. É sua vocação. Muito bem, caro telespectador, nós conversamos com Maria Luísa, uma menina de 12 anos de idade. Você deve ter percebido a mente sadia que esta menina tem. Eu fico muito grato a ela e a você, caro telespectador, por nos ouvir e por apreciar esse momento importante que eu acredito. Retornamos. Hoje conversando com este excepcional jogador de futebol, Cafu, e também, claro, obviamente, com o excelente promotor de justiça das fundações, Dr. Ayrton Grazioli. Muito bem, Cafu. Você estava com a palavra, se não me engano, não é? Mas eu quero fazer uma outra perguntinha a você. Em 2002, você levantou a taça da Copa do Mundo da FIFA, já, antiga Gilles Rimet, correto? Correto. Como foi essa sensação? Conta para nós. É inexplicável, desembargador. Aquele Marquinhos lá do Jardim Irene que brincava com os meninos, que corria no asfalto, que soltava pipa, que rodava piano, que jogava bolinha de gude, de repente se vê levantando a taça de campeão do mundo. Que maravilha. É uma sensação inexplicável. Naquele momento eu acho que eu queria ser um foguete, subir o mais alto possível, explodir, de tamanha felicidade que eu estava, demonstrando para todo mundo que nós vencemos, nós somos campeão, o Brasil ganhou, o sonho foi realizado. Todo atleta tem um sonho de ir para a Copa do Mundo, de jogar na seleção. Imagine de ser campeão do mundo e capitão levantando a taça. Então, aquele momento foi o momento em que eu olhei para trás e falei: obrigado, Senhor, e pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui hoje representando 210 milhões de brasileiros. É maravilha, Cafu. Eu fico impressionado com as suas palavras, porque essa não é a realidade, eu digo, do mundo, mas mais no Brasil. Quando alguém se destaca, não é, já começa a enfrentar um novo personagem. O personagem que se distancia dessa realidade, que é a realidade primeira que você teve lá no Jardim Irene, não é verdade? Então as pessoas já são grandes homens, mas eu coloco um ponto de interrogação. O verdadeiro homem é esse que está aqui na nossa frente, não é? Que é humilde,
pobre, venceu e continua humilde. Não pobre, rico. Rico no seu espírito e na sua capacidade intelectual. Essa é a impressão que você me dá e que nós estamos passando para o telespectador. O que você acha, doutor Ailton? Não tenho dúvida disso. Eu acho que a maior riqueza do homem é conseguir avançar, conseguir conquistar e tornar realidade os seus sonhos e manter a singeleza da simplicidade de um homem, da sua pureza. Eu acho que isso é verdade. É o grande segredo. Né? É o que ele está demonstrando aqui para a gente. Não é? Bem, Cafu, vamos adiante. Eu vou agora ler para você uma frase do Toni Negri, filósofo italiano, e disse que o campeonato mundial de futebol é útil não pelo fato de exaltar as nações, mas principalmente pela mistura de raças, cores, paixões, em suma, para mostrar as condições alimentares do ser humano livre, enfim, da liberdade. Você sabe disso e concorda? Concordo plenamente com o Toni Negri. Foi seu amigo? É seu amigo? Eu já o conheci. Conheci os trabalhos dele, claro. Já ouvi algumas frases, principalmente essa. É a pura verdade. O futebol é uma coisa impressionante. Eu vou chamar de coisa. Essa coisa chamada bola, ela parou a guerra, desembargador. Doutor, nós tivemos a oportunidade de parar uma guerra. Nós fomos para o Haiti, pelo menos por 10 horas, nós vimos um povo que vive uma situação péssima, feliz, sorrindo, mesmo não tendo o que comer, o que beber, não tem remédio, mas por 10 horas nós vimos o sorriso estampado no rosto das crianças. E tem uma frase que eu costumo sempre finalizar nas minhas palestras com as crianças, que eu costumo falar que não existe dinheiro no mundo que paga você ver o sorriso estampado no rosto de uma criança. E é verdade. A Copa do Mundo, o futebol, principalmente as competições internacionais onde reúne várias modalidades, vários países, vários idiomas, raças diferentes, pessoas diferentes, com culturas diferentes, isso é fantástico. É a maior união de todos os povos do mundo, se chama competições internacionais, principalmente a Copa do Mundo. Faz com que se une mesmo. E você conversa com um argentino, com um africano, com um europeu, você tenta falar com um cara que você não tem a mínima ideia do idioma que ele fala, e o futebol te propõe isso. E eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade, através do futebol, ter esse conhecimento. Outra cultura, outros idiomas e conhecer outras pessoas. Você acha que o futebol eu vou colocar antigamente, quer dizer, não colocando você como antigamente, mas mesmo o futebol que você jogou com os personagens que constituíram naturalmente aquela época, aquela sociedade futebolística. Você acha que hoje nós temos a consciência de outrora? Olha, o futebol como mundo mudou. Nós vivemos uma realidade completamente diferente daquela que nós vivíamos há 100 ou 50 anos atrás, por exemplo. Há 50 anos atrás, nós vivíamos numa cultura onde a mulher ia passar numa poça d'água, o cavaleiro tirava a sua jaqueta para que a mulher pudesse pisar. Romântico, né? Hoje em dia não, hoje em dia é capaz dele afundar a mulher lá de passar por cima. De passar por cima. Exatamente. Mudou. O futebol também teve as suas mudanças. Comparar o futebol de hoje, a responsabilidade de hoje, com o futebol jogado e a responsabilidade de alguns anos atrás, não seria muito viável fazer essa comparação. São épocas e períodos diferentes. Foram épocas e períodos maravilhosos, onde era futebol arte, que as pessoas, os atletas, jogavam quase que parado. Eles quase que sambavam em cima de uma bola. Hoje o futebol virou mais competitivo, mais rápido, mais contraste físico. Então mudou, mas a engenharia do futebol vai ser sempre aquela paixão do brasileiro, paixão do mundo inteiro, independente de ser o futebol brasileiro ou o futebol mundial. Conte alguma coisa a respeito. Você ainda quer fazer alguma pergunta sobre esse aspecto? Não, eu acho que a gente pode avançar. Está muito pode legal avançar? a conversa. Não, eu muito legal. Que você
se movimentasse no sentido de explicar aqui ao telespectador o seguinte: antes do futebol entrar em campo, ele exerce alguma superstição, uma simpatia patuá, que se chama, né? Ou então uma outra coisa qualquer, ele é movido, não é, interiormente por essa superstição, vamos dizer assim, ou não? Alguns atletas têm, alguns torcedores têm, alguns treinadores têm. Mas a única coisa, por exemplo, que quando eu entro dentro de campo, eu só peço a Deus sabedoria e que nada aconteça tanto para os meus jogadores como para o meu adversário. É que a gente pede essa proteção. O resto, tem gente que reza, tem gente que enquanto não falar com a mãe não entra dentro de campo, tem gente que se não escutar a voz do pai não entra em campo, tem gente que tem a sua fezinha. Cada um age de uma maneira diferente. São coisas completamente diferentes. Então, cada um tem uma ritmia diferente no momento de entrar dentro de campo. Mas no final, o foco e o objetivo de todos esses, independente da crença deles, é uma só: a vitória. A vitória. Olha, eu vou aqui citar um exemplo, caro telespectador. Não é porque ele joga no meu time, olha, já estou me declarando. Não é porque ele joga no meu time, não. Mas é uma peculiaridade daquilo que o Cafu acabou de falar. Por exemplo, esse menino Gabriel Jesus, a mãe dele, doutor Ayrton, exerce uma função muito importante para o sucesso desse garoto. O que você acha? Dona Vera, se não me engano, né? Eu estou colocando aqui porque esse menino Gabriel Jesus, ele qualquer coisa que acontece, ele já lembra a mãe. Mãe, e a mãe fala: vou te puxar a orelha se você não fizer isso. Não é? Olha só, o que você pode me falar a respeito dessa história? Não dessa história, não, englobando tudo. Isso é fantástico. É o respeito do filho para com a mãe. Isso eu fico assim, feliz da vida quando eu vejo coisas desse tipo. Porque se meu pai e minha mãe tivessem vivo até hoje, eu beijava eles até hoje. Então, que maravilha. Isso é legal. Uma coisa que foi perdendo com o tempo foi o respeito para com os pais. Hoje, dificilmente você vê uma criança pedir bênção para o pai. É verdade. É difícil. E quando eu vou nas minhas palestras, eu falo: mas vem cá, de vocês, quem dá bênção para o pai e para a mãe antes de sair de casa? Fica todo mundo meio assim. Como assim? Se meu pai tivesse vivo, eu dava bênção para ele até hoje. Beijava meu pai na frente de todo mundo até hoje. Então, isso que o Gabriel faz é fantástico. É o respeito que ele tem com a mãe. É o respeito que ele tem com o pai. As pessoas que, quando der uma dor de barriga ou quando ele estiver chorando, é o pai e a mãe que vai acolher ele. É o pai e a mãe que vai falar: meu filho, chora no meu ombro. E isso é legal. Eu acho isso muito louvável. Muito bem, isso é importante, aquilo que você colocou. Agora, eu gostaria de saber, e tenho a impressão que aqui o telespectador também, o que ajudou no início da sua carreira? Quantas se diz peneiras, né, testes você fez da sua vida? Meu pai e meu pai. O meu pai foi o meu maior ídolo, minha maior referência e o meu maior espelho. Seu Célio? Seu Célio de Moraes. Ele falou que foi jogador, mas eu nunca vi foto dele em lugar nenhum. Estou até hoje procurando uma foto dele, mas não acho. Quando eu falo meu pai, eu refiro à minha família. Sim. O meu pai foi o maior representante da nossa família e nós somos em 6 irmãos e graças a Deus todos os 6 hoje estão com a sua vida feita, graças a ele. Mesmo sem ter condições, ele nos educou e nos criou da maneira com que ele podia, mas nos dando educação e sabedoria para que pudesse enfrentar esse mundo afora. Então, toda vez que eu chegava de uma peneira de cabeça baixa, era meu pai que falava: não, meu filho, vamos lá, isso que está colocando na sua vida são barreiras que só você pode superar. Vamos embora, não deu certo essa, vamos para outra. Incentivou muito, né, Cafu? Incentivou muito, ele foi o meu maior incentivador, ele acreditava. Eu também sempre acreditei, mas ele me dava aquele empurrão que na hora que eu chegava em casa: puxa, pai, não deu certo. Ele: a próxima vai dar certo, vamos embora. Então ele foi o meu maior incentivador. Então tudo que eu tenho hoje é graças à minha família, graças ao meu pai. Muito bem. Faz alguma pergunta para ele? Eu acho que é importante colocar o quão comum tem sido a gente ouvir pessoas que traduzem o seu sucesso pela solidez familiar. Isso é muito importante a gente refletir no nosso mundo que nós vivemos hoje, porque nós estamos num processo de reformulação do modelo família e estamos abrindo mão, tenho a impressão, de
parâmetros Valores, né? de valores que são fundamentais para o homem, e mais especialmente são fundamentais para propiciar a felicidade do ser humano. É importante esse exemplo do Cafu, é importante se colocar, se publicizar isso, quão relevante é termos esse espaço seguro, esse porto seguro no pai, na mãe, ou no filho, ou na tia, na madrinha, no padrinho, quem quer que seja, mas termos assim um contorno familiar como um porto seguro, sempre para chorar um momento de tristeza e buscar a recarga das nossas baterias, né? Eu visualizando essa imagem, né, que você colocou agora, eu trouxe o Cafu aqui exatamente para mostrar a você, caro telespectador, não é, esta solidez que o nosso querido promotor de justiça das fundações se refere. É a solidez familiar. E aqui nós temos o exemplo. Esse é o exemplo que nós passamos a você, caro telespectador. Mas eu tenho mais algumas perguntas a fazer para você. Tudo bem, Cafu? Opa, vamos embora. Não se importa? De maneira nenhuma. Você está se sentindo bem aqui, Estou bem né? tranquilo, estou bem à Que vontade. maravilha. Que bom. Eu torci muito por você, hein, rapaz. Opa, espero não ter decepcionado. Não. Olha, Levantou a taça de decepção. Escuta, agora se você não quiser falar, não fale. Mas eu queria que você nos contasse qual é a melhor equipe que você já jogou. São Paulo, 92, Seleção Brasileira, 94, Palmeiras, 96, Seleção Brasileira, 2002. E aproveitando, não é, fale sobre o episódio ao levantar a taça em 2002, como você já se referiu, mas eu gostaria que você tocasse também nesse ponto, porque isso é um incentivo ao telespectador, aquele que, afinal de contas, necessita de uma evidência de energia, não é, suplementar que possa abastecer a força da sua proposição no sentido de chegar a algum lugar. Bom, São Paulo de 92 foi um time fantástico. Copa do Mundo de 94, minha primeira Copa do Mundo, onde eu tive a oportunidade de jogar a final. Palmeiras de 96 foi o time dos recordes. Nós batemos recordes de gol no Campeonato Paulista. Copa do Mundo de 2002, não tem jeito. Não tem jeito, né? Não tem jeito, é inesquecível. Sempre que fala qual foi um dos melhores momentos da sua vida, da sua carreira profissional, ser campeão do mundo com a seleção brasileira. Ser campeão do mundo com a seleção brasileira e ter a oportunidade de levantar a taça de campeão do mundo, isso é uma coisa que eu acho que qualquer atleta no mundo sonharia. Então, para que eu não possa ficar de mal, para que ninguém possa ficar de mal comigo, eu vou ficar com a seleção brasileira. Muito bem, não, eu já esperava essa sua resposta. Já esperava, claro. Não, você é um ídolo mesmo, você é uma pessoa que eu reputo como uma das mais importantes do futebol brasileiro. Uma das mais importantes. Obrigado. Cafu, muito bem. E você queria perguntar como apareceu a vontade de ajudar os mais necessitados. Você já falou alguma coisa, mas sempre existe mais para se falar sobre isso. Alimentando sonhos. Foi assim que surgiu a Fundação Cafu? Foi. O nosso slogan é Alimentando Sonhos. E eu vou emendar com uma outra pergunta. O eminente promotor de justiça que está aqui presente nas fundações, doutor Ayrton Grazioli, foi importante na sua vida para realizar esse seu sonho da Fundação Cafu, Alimentando Sonhos? Vamos ouvir. Sem dúvida nenhuma. Como eu falei no começo, o doutor Ayrton Grazioli foi um dos nossos maiores incentivadores, o nosso conselheiro. Ele não é só um promotor, ele é um conselheiro, ele nos aconselha da maneira que pode fazer, como deve fazer, para que você possa tomar as medidas cabíveis justas, para que você possa tomar as decisões justas no momento justo, porque as tentações são muito grandes. A gente queria montar uma fundação para que a gente pudesse realmente alimentar os sonhos das crianças e os jovens do Jardim Irene. Então, o Dr. Ayrton Grazioli foi de extrema importância para nós. O meu irmão Marcelo, que é o que mais fala com ele, que está toda hora, olha, o Dr. Grazioli pediu para fazer dessa maneira. Eu falei, então vamos fazer. Se ele falou, o que o Dr. Grazioli fala para nós é lei. E o slogan, eu achei um slogan bacana, Alimentando Sonhos, porque maravilha. Toda criança tem um sonho. Claro. Toda criança alimenta aquele sonho, para que um dia isso pudesse tornar realidade.
E o nosso sonho se tornou em realidade através da fundação. E através do meu sonho, eu tive a oportunidade de alimentar e de realizar o sonho de 950 crianças hoje que faz parte da Era a Fundação pergunta que eu ia te Cafu. falar. Quantas crianças vocês ajudam? Nós estamos com 950 crianças de 3 a 17 anos, mais 20 idosos, né, que a gente fala, são os nossos jovens da terceira idade, que participam da caminhada saudável, e mais o brincando de bola. Mas hoje fixo nós temos 950 e 1.150 atendimento mensal na Fundação. Poxa vida, que coisa maravilhosa. Olha, em menor, mas em menor mesmo proporção, eu tenho uma filha, a Fernanda, que me ajuda nesse programa, e ela também tem esse sonho. Aliás, ela ajuda uma entidade bem mais simples que esta sua, mas ela ajuda também. Então, eu entendo muito bem, nessa proporção, aquilo que você faz. Bem, eu quero continuar o programa, mas lamentavelmente, o meu tempo está terminando. Lamentavelmente, já estou seguindo para o encerramento do programa, Cafu, meu doutor Ayrton. Eu queria aqui entregar a você, Cafu, um presentinho aqui do programa. Nossa, que honra. Coisa simples. Opa! Né? E um livro que do Silvio Ranieri, O Crime Complexo, que eu traduzi do italiano para o português, e a Quartier Latin, que é a editora, pediu que eu entregasse os meus convidados. Com o maior prazer, recebo. Obrigado. Eu faço o mesmo processo ao Dr. Ayrton, com esse livro. Muito obrigado. O italiano Silvio Ranieri. Silvio Ranieri. Crime Complexo. Laércio Laurelli. Obrigado, eu agradeço. Cafu, suas considerações finais. Bom, desembargador, doutor Ayrton, uma honra enorme, um prazer enorme estar com vocês aqui, ter a oportunidade de explicar para as pessoas e falar com as pessoas o que nós fazemos no terceiro setor, do cunho social, o que nós podemos fazer para as nossas crianças, o que nós podemos ajudar. Tirar algumas curiosidades de algumas coisas que alguém tinha em relação à nossa carreira, mas o mais importante é fazer o bem. Eu acho que o bem ainda tem que prevalecer dentro dessa sociedade maluca que nós vivemos. Eu acho que nós temos que combater isso e dessa maneira, fazendo a coisa justa, fazendo a coisa certa, para que essas crianças de hoje em dia possam crescer em um mundo melhor, que é o que nós queremos para todas as nossas crianças, um mundo melhor. Obrigado pela oportunidade. Doutor Ayrton, suas considerações? Desembargador Laurelli, se me permite, eu gostaria de inicialmente dirigir uma palavra aos seus telespectadores. Pois não, por favor. Procure conhecer as atividades da Fundação Cafu, tem o site fundaçãocafu.org.br. Eu vou colocar aqui se você tiver necessidade, se você se sentir tocado no coração com as atividades da Fundação, faça a sua contribuição. Vamos fomentar um pouco a nossa cultura de doação. Pode ser com a Fundação Cafu, pode ser com outro projeto social que você tenha confiança, mas não deixe de ajudar o próximo e sentir a sensação prazerosa que a gente tem quando tem a oportunidade de ajudar quem precisa. Na verdade, nós não estamos ajudando o necessitado, nós estamos nos auto-ajudando, tendo essa sensação de prazer, da oportunidade de ajudar e não precisar ser ajudado. É uma satisfação estar aqui junto com personalidades renomadas, nosso amigo Cafu, nosso amigo desembargador Laurelli. Obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço a vocês dois esta oportunidade. Eu vou encerrar o programa de hoje com palavras atreladas à minha reflexão. Em qualquer atividade humana, em qualquer setor laborativo, qualquer que seja a vocação, o resultado de uma ação nefasta traz, por certo, um cortejo sinistro de misérias e de infelicidades. Portanto, a relevância do bem deve ser considerada a melhor das opções. Agradeço mesmo a você, meu querido amigo Cafu, por tudo aquilo que você nos apresentou aqui, por aquilo que você apresenta para a nossa pátria, porque tudo que nós estamos conversando aqui se relaciona também à pátria. Nós temos aqui fundamentar esse pensamento na nossa cabeça, para poder fazer desse Brasil dias melhores.
Você, Marcos Evangelista de Moraes Cafu, mostrou à sociedade brasileira o bom caráter, o excelente procedimento de uma vida regrada, com eficiência, suficiência e eficácia. Muito obrigado, Cafu. Você é o exemplo que os brasileiros devem seguir. E agradeço também a presença desse excelente homem público, o doutor Airton Grazioli, que demonstrou a relevância das fundações em São Paulo, identificando mecanismos essenciais para o alcance do ideário maior, ou seja, a manutenção ou a reestruturação da paz social. Obrigado, doutor Airton. Muito obrigado. Cafu, muito obrigado.